feriadão que o professor vai dar aula, mas a gente está sempre estudando, está sempre fazendo alguma coisa, né? Então, o feriadão, em alguma parte, ele é relativo, né? Muito bem. Gente, eu vou partilhar já direto aqui a minha imagem aqui. E hoje, o professor vai seguir no slide da aula da semana passada. Semana passada, nós estávamos na quarta aula e o professor ele tinha ficado de fazer algumas aulas gravadas, mas eu não consegui fazer as aulas gravadas, né? Pela questão do tempo. Mas sim, eu tenho assim, a visão do sociólogo sobre a religião, que eu gostaria muito de fazer essa aula gravada. A gente tem também marcadores de diferença, que na semana passada a gente falou sobre o feminismo, e o professor tem 2 marcadores de diferenças que a gente precisa abordar também em sociologia, que é a questão do racismo e as gerações, as diferentes gerações. Então, afinal, de que geração nós somos, né? Nós somos da geração X, da geração Y, da geração Z. Isso também é um marcador de diferença. Então, para quem estava na aula passada a gente falou sobre o feminismo, as questões relacionadas ao machismo, que tem relação... Professor. Oi, meu amor. Tu já leu o livro aquele que eu te indiquei? Baixei da internet e eu li pelo menos, assim, eu me dei conta, assim, que é um diário, né? É um diário sobre a realidade dela. Sim. O professor baixou, eu peguei, acho que são 176 páginas, se eu não me engano, eu dividi entre os dias, ok? E se Deus quiser, na próxima semana eu já terei lido esse livro. Mas eu fiquei assim, nossa, eu preciso ler. Sabe por quê? Assim, o professor, eu sou formado em filosofia e estou terminando a sociologia. E a sociologia é impressionante o quanto ela anda junto com a literatura. E essa questão da literatura a gente não encontra dentro da faculdade de sociologia. Então é algo que a gente vai ter que buscar por fora. Então, sim, o professor confessa aqui para ti que eu tenho grandes lacunas dentro da literatura, e é óbvio que esse livro precisa ser lido. Então, assim, para mim, esse livro, conversando contigo, te escutando e fazendo essa relação com a questão do racismo, né? Tem uma leitura obrigatória para poder fazer os links de modo mais significativo quando a gente for falar disso. Então, a gente tem que trabalhar os marcadores de diferença, porque também ele é repertório cultural para as redações de vocês. Então, de certo modo, a filosofia e a sociologia também contribuem com a redação, com a produção, com a estratégia argumentativa. Hoje, eu vou ainda ficar na aula 5, né, então, que é a filosofia antiga aqui, tá? Eu tenho a aula 5, não, aula 5 não, aula 5 seria hoje, perdão. A aula 5 seria essa daqui, Aristóteles, geração, etapas de vida, enfim. Mas o professor vai ficar na aula 4 da semana passada e preciso hoje fazer, então, esse panorama geral da filosofia antiga. Eu já tinha, em outras aulas, feito um panorama geral da Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Então, hoje, a nossa aula vai ficar situada mais nos filósofos da Grécia Antiga. Acredito que todo mundo aqui que já passou, então, pelo ensino médio, ou que está no ensino médio, teve aulas aí dos pré-socráticos, de Sócrates, Platão, Aristóteles, que são, por excelência, os tripés da filosofia, nesse momento. Olha só, é verdade. Kailane, vocês estavam escrevendo sobre o feminismo, né, semana passada, né? E quem aqui se lembra alguma coisa sobre essa filosofia da Grécia Antiga? Se lembram das aulinhas aí de filosofia do ensino médio? O que vocês estudaram sobre as questões envolvendo a filosofia antiga? Então, é essa a ideia de hoje, tá? Fazer, então, um panorama e vamos tentar chegar
até a alegoria da caverna, que é uma das principais histórias da filosofia e até hoje uma das mais conhecidas, que é o famoso mito da caverna ou alegoria da caverna, tá bom? Então, quem está comigo aí, dá um berro aí, por favor. Quem está comigo aí, faz um sinal de fumaça. Tá todo mundo aí? Então, vamos embora, então. Aí, muito bem. Gente, primeira coisa, tá? Antes de falar de pré-socráticos aqui, a gente precisa entender que a filosofia ela vai nascer da mitologia. Então, a mitologia, que é, de certo modo, a religião da Grécia Antiga. Então, o que hoje a gente chama de mitologia grega, os gregos, então, do século VI, antes da Era Comum, do século VI antes de Cristo, eles viviam a religiosidade. Então, o culto ao Apolo, o culto a Dionísio, o culto a Hades, a Poseidon. Então, havia a religião. Então, se hoje para nós é a mitologia, que virou filme do Percy Jackson, que virou jogo de videogame, lá na antiguidade, era a religião. E eles usavam essa religião, os mitos e as histórias, para explicar todas as questões filosóficas da existência. Então, todas as questões que envolviam filosofia, no sentido de a origem do universo, a origem da vida, para que eu sirvo, para onde eu vou, quem sou eu, as estações do ano, todas as questões, então, que envolviam a sociedade, eles buscavam, pelo mito, respostas. Aos poucos, eles foram se dando conta, principalmente pelo contato com outros povos, que não era seguro usar a mitologia para responder questões filosóficas. E isso faz parte até mesmo da nossa existência, né? Então, quando tu tem ali teus 4 anos, teus 5 anos de idade, e alguém da tua família muitas vezes vem a falecer, a história que te contam quando tu tem 3, 4, 5 anos de idade é que aquela pessoa que faleceu virou uma estrelinha. Olha só, né? Tá lá no céu, virou uma estrela. E aquela história de que o falecido virou uma estrela, quando tu tem 5 anos, aquilo te consola, te conforta o coração e tu fica, olha só, olha para o céu, se lembra, enfim, de um vô, de uma avó, muito bem. Só que quando tu faz 10 anos, tu já sabe que essa não é a história real, que aquela história da estrelinha era uma historinha que foi contada para que tu ali te confortasse, porque naquela idade tu não tinha a noção sobre a morte. Mas com 10, 11, 12 anos tu já passa a ter, então, uma resposta mais segura. A gente pode perceber que os gregos fizeram esse mesmo movimento. Chegou um determinado momento que eles começaram a tentar usar mais a razão, pensar de modo mais racional sobre as questões da humanidade. E se eu agora, nesse exato momento, estou deixando ou tentando deixar de olhar para os deuses, de olhar para a divindade, eu preciso olhar agora para um espaço seguro. E eles vão começar, de certo modo, a observar a natureza. Eles vão começar a tentar pela natureza, e quando eu falo natureza aqui, é a natureza material, como a gente percebe, né? Mas também é a natureza das coisas, a natureza última das coisas, a essência sobre as coisas, e não a essência religiosa. Então, a Júlia fez uma pergunta aqui sobre a química, geografia na chamada, mas ela já foi ajudada pela Amanda e pelo Gabriel. Muito bem. Então, seguimos aqui. Ok, tá tudo ok? Vamos embora. Então, os gregos começaram a buscar olhar para a realidade de modo mais racional. E os primeiros gregos pensadores que tentaram dar essa guinada, dar essa curva, foram os pré-socráticos, ou os físicos, ou os filósofos da natureza, que todos eles são sinônimos, essas palavrinhas, né? Physis tem a ver com os físicos, filósofos da natureza, pré-socráticos, porque esse pensamento veio antes de Sócrates. Todos eles tentaram, do seu modo, dar as costas para a religião, tornar a religião
diminuir a religião numa questão mais do privado, né, dentro da sua casa, não usar a religião para essas explicações, e eles vão começar, então, a olhar para a natureza na tentativa de explicar, nesse momento, a origem do mundo. Então, a gente diz que os pré-socráticos, eles estão preocupados com uma cosmologia. Eles estão... Cosmogonia, perdão. Cosmogonia e cosmologia, enfim. Eles estão olhando para o universo e estão tentando descobrir a origem de tudo, sem apelar para as questões religiosas, ok? E uns vão conseguir mais firmemente, outros não vão conseguir tão firmemente. E aí, aqui dentro do estudo dos pré-socráticos, gente, e aí o material do professor, ele está aí para vocês lerem, para vocês estudarem, existe uma série de filósofos que buscam, então, essa resposta. Um dos filósofos mais conhecidos, que às vezes tem o hábito de aparecer nos vestibulares, é o Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto é um dos filósofos pré-socráticos, historicamente é o primeiro filósofo a aparecer, e o Tales de Mileto, ele é um cara que vai dizer que tudo se originou da água. Então, toda a origem das coisas vem da água. E hoje, para nós, essa explicação pode até parecer, né, enfim, né, exótica, estranha, bizarra, não tem lógica, mas diante da observação da época, em que, olha a análise do Tales, tudo que tem vida tem umidade, e quando a vida vai embora, a primeira coisa que acontece naquela estrutura viva é o ressecamento. Então, ele percebia que tudo que morria perdia a água, por exemplo. Né? Ele, naquele momento, ele entendia que a Terra, ele entendia que a Terra poderia ser plana e boiava na água. Então, eles faziam análises diante da estrutura da época que eles tinham para analisar. Então, há, nesse momento aqui, uma série de filósofos que vão buscar, né, as explicações para o início do universo. Então, citando alguns aqui, né? O Tales de Mileto, como o professor falou, o Anaximandro, né? O Anaximandro, deixa eu ampliar aqui, fica melhor para nós. Agora ficou melhor aqui de vocês verem, né? O Anaximandro, ele tem já uma raiz mais essencialista, não religiosa, ok? Ele não está dizendo que Deus é o criador, mas ele está dizendo que existe uma energia criadora de todas as coisas. Para o Anaximandro, é o ar. E aí tem uma série de filósofos que vão tentar contribuir com essa primeira pergunta da filosofia: qual é a origem das coisas? Da onde eu vim? Todos os filósofos vão buscar do seu modo, tá certo? Aí tem Pitágoras, tem Parmênides, tem Heráclito, né? Dentro dessa questão dos pré-socráticos, além dessa busca por uma resposta da origem do mundo, existe algo extremamente importante aqui, que é o debate entre Parmênides e o Heráclito. Existe um debate muito grande entre o Parmênides e o Heráclito aqui, que é o filósofo do fogo, tá certo? Para Parmênides, as coisas reais, as coisas que de fato existem, elas nunca mudam, elas nunca estão em transformação. Então, Parmênides, ele é um filósofo que vai dizer, que tem uma frase famosa dele que significa o ser é. Essa é a frase, no sentido de que as coisas que de fato são reais, elas permanecem. Então, o Parmênides é um essencialista. Ele vai dizer que as essências de fato não mudam. Por exemplo, nós temos aqui várias pessoas. Junto com o professor, se eu não me engano, tem umas 75 pessoas aqui. Cada um de nós está numa casa, num apartamento, num espaço habitável. Ou seja, a gente olha para a nossa estrutura agora em que cada um está e a gente chama essa estrutura de casa, ok? Todas essas casas nossas, enfim, elas são diferentes. São diferentes, exceto numa coisa. Quem é que acerta essa charada?
Quem é que acerta? O que as nossas casas todas aqui têm igual? O que as nossas casas têm de igual? Vai lá, vai. Oi, vai. Tenta adivinhar. Porta e janela? Porta e janela. Que mais? Elas são casas? Elas são casas. Olha só, que massa. Que baita resposta, Marina. Alto nível de ser humano. É isso aí. Cama, abrigam, tem moradores. Muito bem. Né, quem sou eu para ter uma resposta só? Por favor, né? Óbvio que não é uma resposta só. Mas por que o professor te convidou a fazer essa reflexão? Porque é óbvio que essas nossas casas, elas têm vários móveis, elas têm vários objetos, têm várias peças, só que o modo como está disposto é totalmente diferente. Então, a nossa cama, todo mundo tem cama aqui, mas as camas são diferentes. A gente não sabe o tempo de degradação daquele material dentro do ambiente. Então, na verdade, sei lá, as cadeiras são produzidas em séries, mas nunca uma cadeira será igual à outra, por N situações. Ok? Então, parede, telhado, mas se a gente for analisar, né, as nossas paredes são diferentes, os nossos telhados são diferentes, nós somos diferentes, enfim, somos seres humanos aqui no caso, mas somos pessoas diferentes. Mas, se eu for tentar procurar o que é de igual dentro das nossas casas, uma das primeiras coisas é a finalidade da casa, né? Quem é que botou ali? São casas, né? É o ser. Quem é que botou são casas? São casas. Quem é que escreveu são casas, gente? Pera aí, deixa eu encontrar. Foi a Marina que escreveu. Abrigam pessoas. A Roberta botou. Abrigam pessoas. Né? Muito bem. Então, é a finalidade, na verdade, né? A finalidade da casa. A casa serve para abrigar. Isso nunca muda. Porque se mudar, já não é mais casa. Então, Parmênides, ele está convidando, de certo modo, a refletir que o que vale na vida, o importante da vida, é o que não muda. Então, muitas vezes a gente se preocupa com tudo dentro da casa, mas a gente esquece de algumas finalidades, né? Seja, e aí vamos lá, vamos filosofar de certo modo, até moralizar um pouco, mas viver bem é uma questão de essência, buscar, de certo modo, que nem diz o Pequeno Príncipe ali, né? O essencial é invisível aos olhos. Né? Existem coisas que são permanentes. Né? A gente pode, no decorrer da vida, né, sei lá, se mudar 20 vezes de casa, mas existe algo que a gente busca que é sempre a mesma coisa, que é abrigar-me. Eu preciso morar, eu preciso me abrigar. E aí a gente pode pensar que tem pessoas que fazem debaixo da ponte o seu lar. Né? Então, existe toda uma situação também de como são essas moradias, enfim. Mas Parmênides, ele me traz a ideia de que o importante não é a matéria, não é o material, e sim a questão das essências, né? Francis botou, viver em harmonia, isso é abrigo. Perfeito. Não existe meia harmonia. Olha que interessante. Não tem meia harmonia. Meia harmonia já não é harmonia. Então, não existe meia essência. E aí Parmênides vai dizer, o ser é ou não é. Não existe meio termo. Não existe depende. Então, Parmênides, ele se segura nas essências porque ele percebe que não há mudança nas essências. Bom, então, para Parmênides, o importante são as essências. Aquilo que é imutável, aquilo que não sofrerá alteração. Porém, Heráclito, ele vai ter uma realidade e uma opinião diferente. Porque para Heráclito não existem essências. Para Heráclito não existem verdades absolutas, por exemplo. Heráclito é um cara muito parecido com os sofistas que a gente vai estudar depois em outro momento. Mas Heráclito, ele é o antagônico dessa discussão. Heráclito acredita que tudo flui, que nada permanece para sempre, que nada é idêntico, imutável. Então, ele vai
analisar que a realidade está sempre em constante transformação. Então, a gente tem aqui 2 casos e, ao mesmo tempo, o primeiro dilema filosófico. O primeiro dilema no sentido de conflito, tá? Porque os filósofos da natureza, o primeiro dilema filosófico deles era a origem de todas as coisas. Afinal, como é que o mundo se deu? Qual é a origem? Qual é o elemento que criou e que originou o universo? E esse elemento, dentro dos pré-socráticos, a gente chama de arqué. Os pré-socráticos estavam buscando o arqué, o elemento. Só que não havia tanta briga, tanta discussão, porque cada pré-socrático, para responder essa pergunta, tinha a sua intuição, tinha o seu insight para poder responder. Nesse momento aqui, é sim um debate, um conflito, uma discussão saudável dentro da filosofia. Afinal, tudo está em transformação? Tudo está em mudança? Essa é a verdade? Ou por trás das mudanças e transformações existem coisas imutáveis? Afinal, a nossa vida é só aparência? Existe algo escondido por detrás das aparências, que são as essências? As essências são reais? As essências são frutos da nossa imaginação? A essência, de fato, ela é real? Ou ela é um fruto da mente, um fruto do psicológico? Heráclito, então, é um né? Faz assim, né, Vivian? Faz assim. Então, Heráclito, ele é o cara, sim, que vai defender que não existe esse papo de que existem coisas para ser. Não, tudo muda, está tudo em constante transformação. E, saudáveis do jeito que nós somos, ok, eu tenho a tentação de dizer que a gente é um pouquinho dos dois, né? Penso eu. Né? Então, a gente pode acreditar que sim, né? Que está tudo em transformação. Está tudo em transformação. Está tudo em constante mudança. A nossa vida, ela é movimento. É por isso que o símbolo do Heráclito é o fogo. Tu já viu um fogo queimando estático? Um fogo queimando que a chama não se mexe? Não tem como. E a nossa vida é um queimar, né? Vamos lá. Né? Nossa vida, nós estamos aqui para nos consumir. E aí cada um vai querer se consumir no que quiser. Mas nós estamos aqui para nos consumir. E a nossa vida é puro movimento. Porém, a gente pode também concordar que existem coisas que a gente não negocia. Que existem valores para nós, existem princípios para nós, existem essências da nossa vida que são inegociáveis. E aí, né, cada um tem aquilo que para si é inegociável. Então, essa primeira discussão, gente, ela vai ser viva até os dias de hoje. Então, muitos filósofos vão se gastar, uns vão ficar mais pensando nas essências, outros ficarão pensando mais nas transformações e mudanças da vida. Muito bem? Até aqui, tudo tranquilo? Levanta os bracinhos aí, faz uma massagem no crânio, ok? Vamos tocar a vida, vamos tocar o barco aqui, gente. Muito bem, isso aí. Bom, tem vários tipos de filósofos pré-socráticos, tá bom, turma? Vários tipos de filósofos pré-socráticos, e o interessante, né, é a gente fazer esse estudo, procurar outros vídeos na internet, ok? Que para nós aqui em 50 minutos é até injusto, a gente não consegue fazer todos, ou falar, de certo modo, de todos, né? Os próximos filósofos que vão aparecer aqui são os sofistas, tá? Os sofistas, eles são aqueles filósofos professores de retórica, que é a arte do falar bem. A gente sabe que a filosofia, ela nasce num ambiente de democracia, de liberdade de expressão. Não tem como filosofar num ambiente que não haja a tua liberdade de expressão, a liberdade de opinião. E a Grécia Antiga, ela funda a democracia. E aí a gente já sabe que a nossa democracia é bem melhor, no sentido de que hoje não são só os homens que nasceram na cidade que têm direito. Então, o início da democracia é, sim, uma democracia patriarcal, né? Enfim, é o homem que nasce
na sua cidade, é ele que vai ter o direito de ir para a Praça de Atenas debater sobre as questões da cidade. Só que muitos que tinham essa liberdade não sabiam falar em público, não sabiam persuadir, influenciar, e eles entravam em contato com os sofistas. E os sofistas ensinavam eles a arte do falar bem. Dois principais sofistas aqui são Górgias e o Protágoras, tá bom? Então, sofistas são os professores de retórica, eles que ajudavam, então, esses jovens da aristocracia, né, a serem jovens políticos. E uma coisa interessante aqui, que tem a ver com Parmênides e Heráclito, que os sofistas, eles são filósofos públicos, né, ao contrário de filósofos solitários que existiam. Porque existe, sim, aquele filósofo que vai ter uma postura mais militante e política, e ele vai ir para o debate político, e existe aquele filósofo meio asceta, que a gente fala, aquele filósofo barra ermitão, barra espiritual, que vai ficar na selva, na mata, na floresta, vivendo a vida dele na mais pura tranquilidade, silêncio. Então tem a vibe aí daquele que se exclui para pensar na existência e aquele que dá a cara a bater, né, e aí sim, né, dá a cara a bater para quê? Para construir uma política melhor, uma harmonia social melhor. Os sofistas são esses caras, são esses professores. Os bonitos dos sofistas, eles brigavam muito com o bonito do Sócrates. E qual é a treta que tem aqui? E aí, já entrando aqui, correndo para Sócrates. A treta é o seguinte: Sócrates, ele é considerado o pai da filosofia por algumas situações, ok? Primeira situação que ele é, e o porquê que é o pai da filosofia. Ele acreditava numa verdade absoluta, e ele entendia que para chegar nessa verdade absoluta, eu preciso de um método filosófico. Então, Sócrates, por que antes deles a gente chama de pré-socráticos, tá bom? São pré-socráticos antes, não porque todos, enfim, morreram e depois veio Sócrates, mas porque todos eles filosofavam, debatiam e discutiam, enfim, sem método, ok? Apenas, vocês imaginam se a gente tivesse método para fazer filosofia de bar, né? Então, vou pegar aqui, ó, pegar 3 nomes que tá aparecendo aqui, ó. A Marina, a Natália e o Gabriel. Já pensou se a gente vai para um bar e aí a gente começa assim, ó, eu vou falar alguma coisa, aí eu vou fazer silêncio para a Marina falar. Aí a Marina vai falar alguma coisa, aí eu, para não perder a parceria, eu vou dar uma risada. Mas eu vou ficar quieto, porque a Natália ainda não falou. Aí a Natália vai falar, e aí depois que ela falar, eu ainda não vou falar. Fiquei com vontade, mas não vou falar porque o Gabriel também tem que falar alguma coisa. Seria uma neurose louca da cabeça, né? Enfim. Então, é óbvio que quando a gente está filosofando, conversando e debatendo, ninguém fica pensando numa estratégia para essa conversa. Sócrates é o bonito que pensou. Então, Sócrates, ele é pai porque ele criou um método consciente. Mas ele criou um método consciente porque ele entendia que eu precisava chegar numa sabedoria universal, perfeita. Sócrates acreditava na existência de uma verdade absoluta, mas para chegar nesta verdade, eu preciso ter método para filosofar. A Alessandra levantou a mão e a Yara levantou a mão. Querem falar, gurias? Pode perguntar. Alguém tem alguma pergunta, gente? Vocês estão dormindo aí? Hein? Fala! Então, daqui para frente não existe outros filósofos, só de antigamente, sempre os mesmos. Não, calma, bonita, não é sempre os mesmos nada. Mas, assim, ó, o professor precisa, eu preciso, acho que, começar pelo início, tá? Então, assim, ó, a gente vai trabalhar esses filósofos, mas, assim, ó, tem muito filósofo, né, minha querida? Tem muito filósofo. Então, assim, ó, eu espero chegar até o final desse nosso curso aqui, chegar nos filósofos contemporâneos, nem que para isso eu tenha que gravar aula para entregar para vocês, tá? Porque o conteúdo... Não, mas vai existindo novos, no decorrer do tempo, ou a gente vai ter que
a vida inteira continuar falando assim de Sócrates e Weber, e não sei o que mais, e não sei o que mais, e não sei o que mais. A gente vai ter uma vida inteira sempre falando de um passado que a gente nunca conheceu, né? Boa, boa. É assim, ó, esses filósofos, de alguma maneira, eles construíram o modo assim, a gente herdou, nós temos enquanto herança, ok? Muitos dos pensamentos e mentalidade desses filósofos antigos, né? Então, tu vai ver, por exemplo, agora quando a gente chegar em Platão, que e pelas histórias e pela filosofia de Platão, que por mais que Platão, né, tenha morrido lá 300 anos antes de Cristo, né, há mais de 2000 anos, existem coisas que ele falou que até hoje se entende, se fala, se acredita, né? Então, quando a gente estuda filósofos antigos e quando a gente estuda a história do pensamento, a gente, na verdade, está tentando entender por que a gente pensa do modo que nós pensamos, né? Então, por exemplo, né, quando a gente, hoje em dia, né, o teu entendimento de certo e errado sobre as coisas, muito é em função da filosofia grega e da filosofia cristã, por exemplo. Né? Então, algo que a gente tem que entender aqui, ó, tem um monte de gente aqui, por exemplo, que daqui a pouco nunca botou os pés em nenhuma religião, mas o modo como tu julga as coisas é um modo totalmente cristão, medieval, porque o Ocidente aprendeu a ser assim e herdou. Então, quando a gente estuda o pensamento dos filósofos antigos, a gente nada mais, nada menos está estudando a gente está estudando a base do nosso próprio pensamento. Não que ele não tenha sofrido influência de filósofos mais novos, com certeza. Então, assim, ó, cara, a gente é muito Foucault, a gente é muito Nietzsche, a gente é muito Schopenhauer, a gente é muito Sartre, só que o professor quer falar desses caras, mas o professor está tentando seguir uma linha aí de raciocínio desde a história antiga até a contemporânea, tá, Yara? E o Sócrates aqui, minha querida, por exemplo, ele está trazendo essa briga com os sofistas, porque para Sócrates existe verdade universal, e para os sofistas não existe verdade universal. O sofista, ele é um relativista. Então, por exemplo, aqui dentro da sala de aula, aqueles que creem na existência de uma verdade universal, por exemplo, uma verdade que seja válida para o mundo inteiro, está muito mais aos pés de Sócrates do que aos pés daqueles que defendiam uma outra ideia, de que as verdades são todas criadas, elas não existem, e se existem, eu não tenho capacidade para chegar nelas. Então, os sofistas falavam isso na época, né? E muitos de nós hoje em dia entendemos assim, né? Tem gente que pode dizer assim, ó, professor, todas as verdades são inventadas. Esse papo de verdade universal é tudo fruto da nossa imaginação. O ser humano criou as religiões, o ser humano criou os deuses, o próprio Deus, o ser humano criou as ideias todas que existem na nossa cabeça, né? E, olha só, e os sofistas, né, vão pensar, bom, os sofistas, eles dão um braço a torcer. Tipo assim, ó, né, como a Vivian está falando ali da verdade. Eu não acredito que haja uma verdade universal. Mas se existe, eu não consigo nem falar sobre, não consigo nem chegar, sou limitado, eu não tenho poder para entender a verdade, se ela existir. Sócrates, então, tinha essa briga com eles. Outra briga que o Sócrates tinha com os sofistas era a falta de caráter do sofista, né? Então, Sócrates, ele estava pelo certo, ele estava pelo correto, e o sofista, se tivesse que vender retórica para persuadir um júri e inocentar um ladrão, os sofistas faziam isso. Então, os sofistas, eles também eram nesse sentido no julgamento de Sócrates, tá? Pensa nisso. No julgamento de Sócrates, o sofista é o mercenário da retórica, porque ele vende retórica e ele está vendendo retórica para quem não merece ter retórica. É isso. Sócrates, ele vai dizer, olha aqui, ó, vocês vendem a arte do falar bem para quem não presta, para quem mente. E olha que louco, né? Muitos hoje, de cargo público, políticos, vereadores, o Congresso, muitas pessoas
que usam a política como enriquecimento, né, como o seu próprio enriquecimento, fazem aula de retórica e oratória. Então, quantos, né, para a gente não generalizar nunca, né, gente? Não dá para generalizar a política, mas quantos políticos já mentiram para nós? Na caruda. O cara fala uma coisa e aí tu pensa, nossa, será que ele está falando a verdade? Mas ele está falando com tanta convicção, ele está falando com tanta autoridade. Então, a retórica até hoje se faz uso, ou melhor, muitas pessoas até hoje fazem uso da retórica para mentir descaradamente para nós. Não é? Então, essa era a principal briga do seu Sócrates, tá? Turma, alguém pode me dizer quantos minutos falta? Porque eu estou sem relógio nenhum aqui. Mentira, eu tenho um relógio aqui. Falta o quê? 25 minutos. 21h32, professor. Então, vamos lá, tá? Ó, parte 3 aí, ó. Espreguiça, pega o café. Ah, eu precisava de um café. Não tô bem. Então, Sócrates, gente, ele tem essa característica, tá? Por brigar, e aí vamos lá, né? Eu coloquei aqui, deixa eu ver só se tem aqui a questão do Sócrates. Ah, que a morte do bonito, né? Aquela imagem que eu coloquei ali para Sócrates, tá? A imagem dele apontando para o céu, é porque Sócrates acreditava na existência de uma vida após a morte. Mas Sócrates, ele não sabia o que tinha, né? Depois da morte. Então, Sócrates, aquela imagem ali, se tu for pegar no YouTube não, perdão, no Google Imagens, e tu colocar lá no Google Imagens a condenação de Sócrates, vai aparecer a imagem inteira, tá? O professor só colocou ele assim com o dedinho levantado, mas ele, numa mãozinha, ele tá levantando o dedo para o céu, e na outra mão, ele tá com um cálice de veneno na mão. Sócrates, gente, ele foi condenado ao envenenamento por sofistas e artistas da época que Sócrates desprezava. Então, Sócrates sempre foi esse crítico, enfim, principalmente com aqueles que relativizavam as verdades. E porque Sócrates também era um retórico, Sócrates ensinava retórica também. Só que, qual é a diferença? De que ele não vendia retórica, né? Ele não vendia, ele não ganhava dinheiro vendendo retórica, e ele ia vender retórica para quem estava na busca da sabedoria, na busca da verdade. Ao mesmo tempo, ele acabou, então, formando jovens rebeldes, né, entre aspas. Ele foi formando jovens políticos, jovens que foram enfrentando a aristocracia grega, jovens que foram enfrentando as hipocrisias da época. Então, Sócrates, ele foi tolerado um certo momento da vida ali enquanto filósofo, mas vai chegar uma hora que os sofistas vão se reunir e vão tentar condená-lo. E as duas principais condenações é que ele estava doutrinando a juventude, olha só que coisa irônica, né? Nunca ouviram aí os professores de história, os doutrinadores? Olha que coisa de louco. Então, na época, ele foi condenado a ser um doutrinador. Então, ele estava doutrinando os jovens e ele foi acusado de ateísmo. Olha que louco, porque na época, né, tu negar os deuses é um crime, é uma ofensa. Então, vamos imaginar, a gente precisa pensar que essa história de ser ateu, o ateísmo, gente, ele existe no mundo há 200 anos. Então, assim, não havia no Egito Antigo, na Grécia Antiga, o discurso de não crer nos deuses. Embora haviam alguns, sim, tá? Enfim, haviam alguns que, de vez em quando, né? E se existem, ok? Colocavam, então, na dúvida. Mas Sócrates, ele, pelo contrário, ele era devoto de Apolo. Sócrates, ele virou filósofo num chamado espiritual. Então, Sócrates, ele era o cara que, né, uma vez por semana ele ia prestar culto a Apolo. Aí ele foi na igreja dele, tá? O professor está usando uma palavra, mas na verdade não se chamava igreja, né? Ele foi no oráculo de Delfos, e quando ele chegou lá no espaço espiritual dele, tinha uma sacerdotisa, que era uma liderança religiosa. E a sacerdotisa, Pítia, o nome dela, disse: Sócrates, tu és o cara mais sábio da Grécia. E aí o Sócrates, como assim? Fui senador, né? Sou tipo um senador aposentado, participei da guerra do Peloponeso por 30 anos e não morri na guerra. Então Sócrates, ele foi soldado.
Sócrates, né? Ele foi senador. No final da vida dele, quando ele já estava lá na terceira idade, ele resolveu prestar o culto a Apolo, como de costume, e a Pítia me larga uma para ele, né? Tu és o cara mais sábio da Grécia porque tu sabe que não sabe nada. Olha que interessante. Como assim eu sou o filósofo da Grécia mais importante se eu sei que nada sei? E a Pítia vai dizer, olha, tu és, sim, o filósofo porque tu reconhece a tua ignorância, tu reconhece que tu não sabe nada. E olha que louco, né? E ele morreu porque ele estava na busca dessa verdade. E ele, teoricamente, não sabe se chegou. Tanto que no dia da morte dele, ele vai dizer, olha, se eu estou indo para uma melhor, eu não sei, eu só vou saber depois. E aí ele vai ser condenado pelos sofistas, democraticamente vão votar na morte dele. Então, existe uma votação em que a maioria dos sofistas do júri vão votar na morte dele e ele vai tomar o veneno cicuta, que é um veneno que nem sei se existe hoje em dia, tá? Mas ele é um veneno que causa câimbras no corpo todo e tudo que indica ele morreu por causa dessa câimbra, morreu infartado, né? Infartou o bonito por causa do veneno que ele tomou. Quem viu tudo isso? O Platão, né? E o Platão, gente, que seria o próximo filósofo da nossa tríade aqui, né? Então tem muita coisa aqui, tá? Mas o Platão, que também está apontando para o céu, né? Por quê? Porque Platão, aluno de Sócrates, também acreditava numa existência da essência. Te lembra do Parmênides e do Heráclito? Parmênides acredita mais nas essências das coisas. Heráclito não acredita nas essências, porque para Heráclito está tudo em mudança, está tudo em transformação. Platão, ele é um cara que acredita mais na história de Parmênides. Para Platão, as essências são mais importantes. Para Platão, o mundo da essência é muito mais significativo e importante do que o mundo da aparência. É óbvio que um não nega o outro, né? Eu dizer que a essência é importante, eu não estou negando a existência da aparência. Mas esses filósofos, eles são moralistas nesse sentido, porque eles dizem que aquele que só vive de aparência e não conhece ou não reconhece a existência de essências, não vive bem. Então, Platão, ele é o filósofo que também vai acreditar que o mundo das essências é melhor que o mundo das aparências. Só que Platão não vai falar disso. Platão, ele não vai chamar de mundo da essência e mundo da aparência. Ele vai usar outras palavras. E Platão, ele é o cara que ele vai crer na existência de dois mundos. Para Platão, existe o mundo inteligível e o mundo sensível. Ok? Quem já escutou esse papo do mundo inteligível e do mundo sensível, dá um joinha aí, faz algum sinal, porque ele é um assunto que, para Platão, é extremamente importante, tá? E para nossa história, né, vamos pensar também, né, que os dedinhos para baixo é porque nunca escutaram, né? Seria um não aqui, né? Ok. Uns botaram para cima, outros botaram para baixo. Então, turma, Platão, ele é o cara que ele vai fazer uma teoria sobre a existência de dois mundos e que, de certo modo, nós estamos inseridos nos dois. Para Platão, existe dois mundos, então. O inteligível, que é o mundo das ideias. O que seria o mundo das ideias? O mundo dessas essências, tá bom? O mundo das essências. O mundo, vamos pensar, do amor. O mundo daquela verdade que cala o teu coração e que tu não negocia por nada. O mundo, a gente pode também interpretar, obviamente, o mundo espiritual. Tanto que, na verdade, quando o cristianismo ele entra em cena, o cristianismo vai adorar a filosofia de Platão. Cibele, perfeito. O mundo imaterial, maravilhoso. Ó, o mundo inteligível é o mundo imaterial. E o sensível dos nossos sentidos, né? O mundo sensível é o sentido do tato, da audição, do paladar, do olfato. Ou seja, a gente só experimenta esse mundo porque nós temos sentidos.
Já parou para notar? Como é que tu entra em contato com a realidade concreta e material? Porque tu tem aí no teu corpo 5 sentidos. Tu vê, tu escuta, tu come, tu tem paladar, tu sente cheiro, tu tateia o tempo inteiro, né? Então agora, vamos viajar na maionese aí agora, ó. Eu tenho certeza que nesse momento tu vai começar a sentir o chinelo tocando nos teus pés, ou um tênis, ou uma meia, a bermuda ou a calça tocando na tua perna, o teu moletom tocando no teu corpo, o óculos tocando. A gente tem tato pelo corpo inteiro. E é por essas vias de sentido que eu tenho experiência com a realidade concreta. Isso é material, isso é sensível. E o mundo inteligível, como a Cibele colocou, é o mundo do imaterial. Se o mundo sensível é o mundo natural, para Platão, o mundo inteligível também é o mundo sobrenatural. E aí, quando entra o cristianismo, então, eles vão adorar a ideia de Platão, porque a ideia de Platão fecha muito com os cristãos. Né? Então, os cristãos vão começar a dizer que o mundo inteligível é o céu, é Deus, é a salvação. E o mundo sensível é o mundão aqui, é o mundo concreto. E para Platão buscar falar melhor sobre essa história, ele vai criar, então, a grande história, que é o mito da caverna. Então, o mito da caverna, gente, vocês me desculpem essa quantidade de conteúdo aqui, mas é isso, gente, é muita matéria e pouco tempo, né? Enfim, mas tá aí o material. Aí, se não tiver lá, o professor manda para a Roberta de novo. Aqui! Ok, gente? Então, assim, ó, quantos minutos falta para bater? Vamos lá. Meu Deus, falta 21h44 agora. Então, vamos embora. Olha só, essa história, ela fundou alguns filmes também. Então, quem viu Matrix 1, quem viu aqui O Quarto de Jack, que é um filme super forte, eu achei sensacional O Quarto de Jack. Então, assim, recomendo O Quarto de Jack, o início dele, ok? Quem é que já viu aqui O Quarto de Jack? Levanta a mão. O início desse filme é puro mito da caverna, tá? É puro mito da caverna. É claro que o foco do filme não é esse, tá? O foco do filme é outro, né? Vai falar sobre as questões de abuso, enfim, sem dar muito spoiler, tá? O foco desse filme é outro. Mas o início do filme, quem já viu, é puro mito da caverna. O Matrix é puro mito da caverna, ok? É puro mito da caverna. Mas, enfim, o que é o mito da caverna? Platão, ele vai criar essa história para tentar nos sintetizar o pensamento dele, ok? E, para quem não conhece a história, o professor vai contar o beabá, então eu vou pedir, assim, um pouquinho de paciência, porque eu sei que já está quase batendo, e o professor nem colocou ainda a chamada aqui. Eu pedi para a Roberta me mandar o link, e aí eu já vou colocar, tá? Mas deixa o professor te contar essa historinha rapidinho, por favor. Imaginem 3 crianças nascendo e sendo jogadas no momento em que nasceram dentro de uma caverna. E ao colocarem essas 3 crianças dentro da caverna, trataram de atar elas com corrente, enfim, acorrentaram elas pelo pescoço e pelas pernas, de tal modo que elas não conseguiam nem se virar para trás. Colocaram elas, enfim, de frente para a parede da caverna, elas não conseguiam olhar para a porta da caverna. Elas não tinham como olhar para trás. Elas não tinham a feição de fazer aqui assim, por exemplo. Tá bom? Essas 3 crianças foram crescendo, e o mundo delas era a caverna. Elas não sabiam que estavam presas, por exemplo. Por uma razão óbvia. Elas nunca viveram o oposto. Então, para elas, não havia essa consciência de que estou preso, estou acorrentado, porque nunca viveram a experiência oposta da liberdade. Então, essas 3 crianças que cresceram ali, olhando para a parede da caverna, para eles, a vida era essa, a realidade era essa. Porém, algumas pessoas sabiam que elas estavam presas ali. E aí a gente pode chamar essas pessoas de manipuladores, né?
Manipuladores. Quem são os manipuladores? Aqueles que sabem que há presos ali, no caso, mas ficam te alienando, manipulando, levantando objetos. E esses objetos, através da luz de uma fogueira que está dentro da caverna, ok? É que nem aquela brincadeira que a gente faz em dia que apaga a luz, tu sabe? Né? Sabe o ciclone, que a gente ficou aí 10 dias sem luz? Então a gente brincou muito, né? De sombras na parede. Havia uma fogueira dentro da caverna e essa fogueira iluminava. Rosivana, eu já coloco, tá, minha querida? Já coloco o link ali para nós, tá? Essa fogueira, então, batia nas imagens e essas imagens refletiam na parede da caverna. Pessoas também caminhavam na porta da caverna conversando. E o áudio da voz entrava para dentro da caverna, ecoava e batia na parede. Qual era a lógica dos prisioneiros? Que a realidade é a parede da caverna e da parede da caverna sai som e imagem. Aquilo era a vida para eles. Aquilo era a realidade. Muito bem. Com o passar do tempo, um prisioneiro teve, de certo modo, as suas correntes arrebentadas. Seja porque oxidou, enfim. Simplesmente as correntes caíram. E quando as correntes caíram, esse prisioneiro começou a se dar conta de... Bom, primeiro, ele começou a fazer movimentos que ele nunca tinha feito. Ele começou a se levantar. Ele começou a olhar para trás. Ele percebeu que havia um espaço maior, porque ele nunca tinha visto aquilo. E ele começou a caminhar, com bastante dificuldade, porque ele nunca tinha usado os seus músculos. Ele estava com a vida atrofiada. Vamos pensar assim. E ele, aos poucos, foi caminhando. E quando ele saiu da caverna, ele já não olhava mais para a luz da fogueira. Ele olhava para a luz do sol, ou seja, a verdadeira luz. O verdadeiro fogo. E essa luz o cegou. Porque ele nunca tinha, de certo modo, exercitado as pálpebras. Né? Eu acho que é assim que se fala. E quando ele olhou para o sol... ele ficou cego por um tempo, só que essa cegueira simbolicamente significa que ele caiu na real, ele enxergou a verdade, ele enxergou a libertação. E quando ele se deu conta de que, nossa, eu passei a vida inteira acreditando numa mentira, quando ele se deu conta de que ele, cara, agora eu sei o que é verdade, o primeiro movimento que ele fez não foi sair correndo e viver a vida dele. O primeiro movimento que ele fez foi resgatar os amiguinhos. Vamos resgatar os amigos. Os amigos não sabem o que está acontecendo realmente. E aí ele vai tentar resgatar os amigos. E quando ele vai resgatar os amigos, o que acontece? Os amigos o ignoram. Os amigos vão dizer que ele está louco. Os amigos estão dizendo que ele é o perturbado das ideias. E ele, enfim, fazendo a parte dele e não sendo escutado pelos amigos, ele vai viver a vida dele. Muito bem. Essa história Platão cria para dizer que dentro da caverna é o mundo sensível, é o mundo da aparência, é o mundo da enganação, da ilusão, das mentiras, das falsidades da nossa vida. E quando a gente sai da caverna, nós estamos entrando no mundo das essências, no mundo inteligível, no mundo da verdade. Eu sou apaixonado por essa história, Vivian, porque até hoje existem coisas no teu coração que estão dentro da caverna e coisas no nosso coração que já saíram da caverna. E aí é uma baita reflexão. O que em nós ainda é mentira, o que em nós ainda é alienação, o que em nós ainda é engano e o que em nós já é verdade, libertação, emancipação, o que em nós é real. Ai, é isso aí, gente. Tá? Muito bem. Hoje, tá? O professor encerra Platão. Repito, tá, gente? Muita coisa em pouco tempo. Tá bom, turma? Próxima aula, ou o professor vai para Sociologia de novo, ou eu vou fazer Aristóteles, Helenismo e Filosofia Medieval. E assim, ó, a Yara, ela me trouxe algo que é urgente, sim, né? A gente acaba focando muito
muito nas filosofias antigas e a gente esquece a filosofia contemporânea, que é extremamente rica e importante. Então, talvez na próxima aula, se eu não conseguir gravar, eu vou fazer Aristóteles, helenismo e filosofia medieval para, amarrar essa filosofia mais antiga para nas próximas aulas, ali pela semana 7, ok? São 13 semanas que nós temos, né? Para a semana 7, a partir daí, dar uma atenção melhor para os filósofos mais contemporâneos, que são, gente, pelo amor do pai e da mãe, são extremamente importantes também para a redação, né, gente? Também para a redação. Muito bem. Agora, deixa eu colocar aqui para nós a chamada. Obrigado por terem ficado até esse momento, tá, turma? Obrigado, tá todo mundo cansadinho, arriado, tá, gente? O senhor falou um tempo atrás sobre a sociologia que não é europeia. Tu teria algum material tipo, para indicar, para darmos uma pesquisada, aprofundar na matéria? Sociologia que não é... Cibele, eu falei assim, ó, eu falei sobre a filosofia, tá? Hoje em dia, né, tem a filosofia, hoje em dia tem a possibilidade da gente buscar a filosofia africana. Falando nisso, minha querida, eu vou dar uma dica para vocês aqui, então. Deixa eu só pegar, porque eu já tenho isso aqui na minha barra de favoritos, tá? Aí, vocês estão vendo, é óbvio que eu estou partilhando. Olha aqui, ó, já estava na minha barra de favoritos, tá? Esse site aqui, gente, é maravilhoso, ok? É maravilhoso, estou botando o link para vocês aqui, tá? É maravilhoso esse site. Aí o link, porque ele tem vários artigos, tá? Então, assim, ele tem textos aqui, ó, quando eu clico aqui, ó, para quem está acompanhando, olha só, são artigos, não são livros, tá? São artigos sobre filósofos e filósofas africanos, ok? Maravilhoso isso aqui, gente. Então, assim, ó, o Attila Mbembe é um cara extremamente importante para a filosofia africana. Aqui, ó, o Sheikh Anta Diop, ele é o cara que provou que os antigos egípcios eram uma comunidade preta, e aí, isso é um pano para manga. Olha, vou fazer o seguinte, olha só, então tá, na próxima aula, o professor pode usar a sociologia, porque eu preciso falar das questões do racismo, e nessa aula eu já trago filósofos africanos para nós. Então tá, próxima aula é isso, tá, gente? Anota aí, ó. Próxima aula a gente vai falar sobre racismo, os marcadores de diferença no Brasil envolvendo racismo, e o professor vai te trazer filósofos africanos extremamente importantes para a discussão. Ok, turma? Muito bom. Beijo para vocês. Até a próxima aula. Obrigado pela paciência aí de quem ficou até esse momento. Tá bom, gente? Fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Professor, bom feriado, senhor. Bom fim de semana. Bom feriadão, gente. Vou tentar gravar aula no feriadão, hein? Aí eu vou mandar ali para Roberta, tá? Bom feriadão. Tá bom. Vamos Tá, lá. ok. Obrigado igualmente. Valeu. Tchauzinho, gente. Tudo de bom. Tchau. Tu ainda tá gravando. Eu tô tirando a gravação aqui. Valeu. Obrigado, gente. Beijo para você.